Olá, meu nome é Paula, sou professora de Química e vou falar com vocês a respeito de ligações químicas. Nós temos, então, 3 tipos de ligações, que são as ligações iônicas, covalentes e as metálicas. E nós vamos começar pensando um pouquinho por que os átomos se ligam, por que eles sofrem ligações. Eles se ligam para atingir a estabilidade. E sabemos que os átomos ficam estáveis de acordo com a regra do octeto, ou seja, ele fica estável quando ele completa 8 elétrons na camada de valência, que nós chamamos de última camada, não é? Porém, tem algumas exceções. Por exemplo, o hidrogênio tem 1 elétron. Quando ele se liga mais uma vez, ele fica estável com 2 elétrons, na única camada que ele tem, que é a camada K. O hélio já tem 2 elétrons e já é estável, por isso o hélio é um gás nobre. O berílio fica estável com 4 elétrons na camada de valência e o boro fica estável com 6 elétrons na camada de valência. Em função disso, a gente vai perceber que quando eu pego o elemento sódio, por exemplo, com 11 elétrons e faço a distribuição, eu vou observar que ele tem 2 elétrons na camada K, que é a primeira. Na segunda camada ele tem 8 elétrons e na terceira camada ele tem um único elétron. Como ele tem na última camada 1 elétron, ele está instável. Porém, se ele perder esse único elétron que ele tem na terceira camada, a última camada dele passa a ser a segunda camada, agora com 8 elétrons, e ele se torna estável. Ele vai ficar se comportando como se fosse o gás nobre neônio, com 10 elétrons no total. Da mesma forma, nós vamos analisar o elemento cloro, que tem 17 elétrons distribuídos em 3 camadas, e na camada de valência, que é a terceira camada, ele tem 7 elétrons, sendo instável. Como ele tem 7, está bem próximo de ficar com 8. Qual que seria a solução para ele? Ele ganhando ou compartilhando mais um elétron, ele vai atingir 8 elétrons nessa camada de valência e vai ficar estável. Então, vimos que nós temos as 3 ligações, iônica, covalente, metálica. A ligação iônica, ela te lembra de íons. A ligação covalente, ela vem da palavra valência, que eu vou ensinar logo adiante. E ligação metálica nos lembra de metais, então ela envolve metais. A ligação iônica, ela forma compostos iônicos. A ligação covalente, ela me dá origem a compostos moleculares. E a ligação metálica, ela me forma ligas moleculares. Quero deixar claro com vocês, então, que quando usamos o termo molécula, nós estamos falando de união de átomos que se ligam por meio de ligação covalente. Se os átomos forem unidos por ligação iônica, não se fala o termo molécula, fala-se compostos iônicos, tá bom? Então aqui eu tenho 5 exemplos de átomos com as seguintes configurações eletrônicas e nós vamos descobrir, relembrar qual é a família desses elementos químicos. O elemento químico A, ele tem na última camada, que é a terceira, 2 elétrons, então ele é da família 2A. O elemento B, última camada é a terceira, tem 1 elétron, então é da família 1A. O elemento C, a última camada é a segunda, então eu vou somar os elétrons de S com os elétrons de P, me dando um total de 8 elétrons, então é da família 8A. E o elemento D, última camada é a segunda camada, tem 7 elétrons, família 7A. E elemento E, na segunda camada, que é a última, também vou somar os elétrons de S e de P, me dando um total de 5, logo ele é da família 5A. Por que que é importante eu saber isso? Porque para a gente tratar de ligação química, nós vamos dividir, a grosso modo, a tabela periódica em 4 grupos. Eu vou ter que identificar o elemento hidrogênio, que ele tem número atômico 1, é o único elemento de número atômico 1, então quando ele faz a distribuição eletrônica, ele fica 1s1. Lembrando que ele fica estável com 2 elétrons na camada de valência, então o hidrogênio sempre fará uma única ligação. Os metais, de maneira geral, para estudarmos as ligações,
eles são da família 1A, 2A e 3A, ou seja, são aqueles que têm na camada de valência um elétron, 2 elétrons ou 3 elétrons. Os não metais, de maneira geral, são aqueles da família 4A, 5A, 6A e 7A. E temos os gases nobres da família 8A. O que a gente fala a respeito dos gases nobres? Como eles já são estáveis, eles são elementos pouco reativos, ou seja, eles não têm uma tendência grande de fazerem ligação química. Eles não precisam ficar fazendo ligação porque eles já são estáveis. Agora, eles fazem ligações? Fazem, em situações bem específicas, tá bom? Então aqui eu vou ver as características de quando que vai ocorrer a ligação iônica. Ela ocorre basicamente em duas situações, metais e não metais e metal e hidrogênio. Relembrando, quem são os metais? Da família 1A, 2A, 3A, não metais 4A, 5A, 6A, 7A, tá bom? Hidrogênio é aquele com distribuição 1s1. Característica da ligação iônica. Na ligação iônica, um elemento vai perder elétrons e o outro vai ganhar. Ou seja, um vai transferir os seus elétrons para o outro. A gente fala de transferência de elétrons. Forma o composto iônico. Ocorre sempre entre um cátion e um ânion. Quem é o cátion? É aquele que perde elétrons e adquire carga positiva. Ânion é aquele que ganha elétrons e adquire carga negativa. Como eu vou ter cátion e ânion, os átomos vão ser unidos por força eletrostática. A fórmula desse composto iônico vai ser formada pelo cátion na frente, o ânion no final. Eu vou pegar a carga do cátion que está lá em cima, que será positiva, e vou cruzar para o pezinho do B. Vou pegar a carga negativa do ânion, vou cruzar pezinho do A e vou ficar com essa carga, com essa fórmula aqui, onde eu fiz o cruzamento das cargas. Aqui a gente está falando basicamente a mesma coisa. Na última camada dos metais, nós teremos um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. Eles vão perder esses elétrons, se transformarem em cátions positivos. O ânion, o não metal, terá 4, 5, 6 e 7 elétrons, ele vai ganhar esses elétrons e vai ficar com carga negativa. Aqui eu estou mostrando para vocês como que isso vai se dar para formar o composto iônico. Pegamos o sódio, número atômico 11, última camada é a terceira com um elétron, então ele é da família 1A. Ele é um metal, ele vai perder esse um elétron e se transformar no cátion mais um, tá certo? Posso dizer que ele é um cátion monovalente, porque ele vai perder um elétron. O cloro 17, a última camada é a terceira. No total eu tenho 7 elétrons, ele vai ganhar um elétron, vai se transformar em ânion com carga cloro menos 1. Então ele é monovalente também. Quando eu pego o Na mais 1 e o Cl menos 1 e cruzo a carga, eu vou obter a fórmula NaCl, ou seja, um Na e um cloro. E vou fazer essa fórmula aqui, que chama fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, em que eu vou representar os elétrons da última camada. O Na tem um elétron na última camada, o cloro tem 7 elétrons. Quem vai doar o elétron para quem? O que tem menos, quer dizer, o cátion, vai doar para o ânion. O metal doa para o não metal. Então, o sódio vai doar esse elétron para o cloro e ambos vão ficar estáveis. Aqui eu tenho um outro exemplo, mais 2 exemplos, na verdade. Eu tenho o sódio e o oxigênio. O sódio na última camada com um elétron, ele vai perder um elétron, vai ficar Na mais 1. O oxigênio na última camada fica com 6, eu vou somar o 2 com 4, 6. Quantos falta para inteirar 8? Ele teria que ganhar 2 elétrons. Por isso ele vai ficar com carga O menos 2. Para fazer a fórmula do composto formado, eu vou pegar o cátion na frente, Na+, o ânion depois, que é o O menos 2,
e vou cruzar a carga. O 2 vem para o pezinho do Na e o 1 do sódio vai para o pezinho do O. Vai ficar Na2O. Depois aqui embaixo, o que eu tenho? Eu tenho cálcio e oxigênio. O cálcio na última camada 4 tem 2, ele vai perder 2, ficar Ca mais 2. O O tem 6, ele vai ganhar 2, vai ficar O menos 2. Vou pegar o cátion, vou pegar o ânion, vou cruzar as cargas e aí vai ficar Ca2O2. O 2 e o 2 eu posso cancelar, simplificar, vai me sobrar CaO. O que eu tenho de característica dos compostos iônicos? A temperatura ambiente, eles são sólidos e cristalinos, tem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, são duros e quebradiços, eles conduzem corrente elétrica em duas situações, ou quando eles são dissolvidos em água, ou quando eles são fundidos, quer dizer, eles são derretidos, eles passam do estado sólido para o estado líquido e eles são solúveis em água. A ligação covalente, ela se dá em 3 situações: não metal com não metal com hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Percebam que os metais não entram aqui na ligação covalente, tá bom? Qual é a característica da ligação covalente? Os dois elementos querem ganhar elétrons, os dois querem ganhar. Lembra que na ligação iônica um queria ganhar, o outro queria perder. Aqui não, os dois querem ganhar. Para que os dois ganhem elétrons, eles terão que compartilhar esses elétrons e formarão um composto molecular. Como que eu vou entender isso aqui? O que significa compartilhar elétrons? Peguei um cloro, outro cloro, os dois têm 7 elétrons, os dois querem ficar com 8, eles vão compartilhar, quer dizer, esse elétron do cloro vermelho, ele é dos dois ao mesmo tempo, e esse elétron azul deste cloro aqui, ele é dos dois ao mesmo tempo. Ou seja, eles compartilharam, ninguém ganhou, ninguém perdeu, e os dois ficaram com 8 elétrons. O que é valência? No começo da aula eu disse assim, olha, ligação covalente, ela vem da palavra valência. Valência é o número de ligações que um átomo tem para ficar estável. Então vamos aqui nos não metais, 5, 6, 4, 5, 6 e 7A. O 4A, ele precisa ganhar 4. Então, ele vai fazer 4 ligações e vai ficar tetravalente. O 5 tem 5 elétrons, ele precisa de 3, ele é trivalente. O elemento da família 6A, para ele interar 8, faltam 2, então ele é bivalente. E o 7 falta apenas 1, então ele é monovalente. Esse aqui, depois eu vou falar. Então aqui, quando eu faço a ligação covalente, eu vou distribuir os elétrons ao redor dos átomos e vou fazer a primeira fórmula, que é a fórmula eletrônica, ou chamada de fórmula de Lewis, onde eu vou representar todos os elétrons da camada de valência. E vou pensar o seguinte, eles vão compartilhar, então eu vou circular os elétrons. Circular, o oxigênio, por exemplo, ele tem 6 elétrons em cada um tem que ligar 2 vezes, então ele faz 2 covalentes. O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, ele tem que ligar 3 vezes. O hidrogênio tem 1, mas ele fica estável com 2, então ele faz uma única ligação covalente. Isso é representado pela fórmula estrutural, onde cada ligação ela vai ser representada por um tracinho. Percebam que na ligação iônica eu não tenho fórmula estrutural, só na covalente. Então, entre cloros foi uma ligação, entre oxigênios são 2 ligações, eu chamo isso aqui de ligação dupla. Ligação dupla. N com N é uma ligação tripla, porque são 3 de uma vez só, e o hidrogênio faz uma única ligação, e eles me formarão uma fórmula molecular, que é a fórmula da molécula. Lembrando que a gente só fala de fórmula molecular para compostos unidos por ligação covalente. Então, vai ser Cl2, O2, N2 e H2.
Então aqui eu estou mostrando aquele anteriormente, né? Cloro com cloro, uma ligação simples, O com O, uma ligação dupla, N com N, uma ligação tripla. Quando eu pego a água, eu vou ter o oxigênio no centro, com 6 elétrons, e 2 hidrogênios ao redor. O hidrogênio sempre faz uma única ligação, então faz uma de cá, outra de cá, e o oxigênio acaba que ele fica estável, porque ele tinha 6, ligou 2 vezes, ele foi para 8. Então aqui eu vejo uma ligação simples, outra ligação simples, no total 2 simples. Aqui é o CO2, que é o gás carbônico, é um carbono com 2 oxigênios. O oxigênio tem 6, ele precisa fazer 2 ligações. O oxigênio tem 6, precisa fazer 2 ligações. Então, o O fica estável. E o C, que tinha 4, fez 4 ligações, também inteirou 8. Então, aqui é uma ligação dupla e aqui é outra dupla. Então, são 2 ligações duplas. Lembrando que toda molécula, gente, todos os elétrons, todos os átomos, quer dizer, tem que ficar estáveis. Esse último aqui é o NH3, que é a molécula de amônia. O N tem 5 elétrons, se ele tem 5, para ficar estável, ele precisa de ligar 3 vezes. Isso vai ser feito uma ligação com cada hidrogênio, ou seja, 3 ligações simples. Tem um tipo específico de ligação covalente chamada de dativa ou coordenada. Isso só será feito quando? Quando um átomo está estável e o outro precisa receber um par de elétrons. O que significa um par de elétrons? São 2 elétrons de uma vez só. Lembrando, gente, só faz dativa se o átomo já está estável. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, o SO2, o que eu vou ver? O S tem 6 elétrons, o O tem 6 elétrons também. Fez 2 covalentes aqui, esse ficou com 8, esse ficou com 8. Então, veja, esse está estável, mas o O vizinho dele precisa, ele tem 6, ele precisa receber um parzinho. Um par vem 2 elétrons. Então, eu vou pegar esses 2 aqui, vou circular e fazer uma seta indo para o O. Quer dizer, sempre é feito de par em par, de 2 em 2, e só pode fazer essa ligação dativa se esse átomo já está estável. Então, eu vou representar o S fazendo uma dupla com o O e ele fazendo uma dativa com o outro O. Qual é a diferença da dativa para a iônica? A dativa só é feita quando o átomo já está estável e ele sempre é feito um par, quer dizer, vão 2 elétrons de uma vez só. Aqui eu tenho outras representações de ligação covalente dativa. No SO2 faz uma dativa, no SO3 faz a dupla aqui, aí eu tenho que estabilizar esse O e esse O, faz uma dativa em cada. E aqui temos o CO, o C com 4 elétrons, o O com 8, faz 2 ligações, o O ficou estável com 8. Por que eu não posso fazer mais ligações covalentes simples aqui? Porque senão o O passa de 8 elétrons e não pode. Então, veja, esse O já está estável. Eu vou circular os 2 e fazer uma dativa para o C. Agora, o C ficou com quantos? Ele tinha 4. Ligou uma vez, ficou com 5. Ligou outra vez, ficou com 6. Recebeu mais um parzinho, ficou com 8, ficou estável. Para encerrarmos, a ligação metálica é aquela que ocorre entre metais. Pode ser um único tipo de metal, quando eu pego, por exemplo, uma barra de ferro, ou pode ser uma mistura de 2 metais, quando eu pego, por exemplo, cobre misturado com zinco, tá bom? Para formar o latão. Então, eu tenho essa situação. O que acontece? Nós sabemos que os metais têm uma chance, têm uma facilidade em perder elétrons, porque eles têm poucos elétrons na camada de valência. Então, o que acontece? Esses elétrons que eles querem perder, eles ficam chamados de elétrons livres. Eles ficam elétrons meio que soltos, próximos aos átomos,
e eles podem começar a se movimentar de maneira ordenada. Quando eles começam a se movimentar, eles formam uma corrente de elétrons, que é o que nós chamamos de corrente elétrica. O conjunto desses elétrons da última camada, chamada de elétrons livres, forma o que nós chamamos de nuvem de elétrons ou mar de elétrons. Esses compostos metálicos têm algumas características muito importantes. Primeiro, eles são bons condutores de calor e de eletricidade, eles possuem brilho característicos, eles são dúcteis e maleáveis. O que é dúcteis? Eles se transformam em fios. Então, fio de ouro, fio de prata, isso é muito utilizado na hora de confeccionar joias. E eles são maleáveis, então eles têm uma capacidade de se transformar em lâminas. Lâmina de aço, lâmina de latão. E eles possuem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Então, eles precisam de alta temperatura para passar do sólido para o líquido e alta temperatura para passar do líquido para o gasoso, temperatura bem alta. E eles são sólidos à temperatura ambiente. Existe uma única exceção de um metal que é líquido à temperatura ambiente, que é o mercúrio. Aqui nós temos algumas ligas metálicas. O que são as ligas metálicas? É a união de dois ou mais tipos de metais diferentes. Então, cobre e zinco formam latão, e aqui na frente eu coloquei para que serve. Cobre e estanho formam o bronze, ferro e carbono aço. Aço e crômio, o crômio torna esse aço resistente à corrosão, mais resistente à corrosão, chamado de aço inoxidável. Se eu pegar o aço, que é o ferro e carbono, misturar com níquel, forma aço níquel, aço e tungstênio da mesma forma. Amálgama, que era usado para fazer restauração ou obturação de dentes. Hoje em dia ele quase não é usado. Mercúrio, prata e estanho. Temos o ouro 18 quilates, que é uma mistura de ouro e cobre, mas ele pode ser também uma mistura de ouro e prata. Normalmente 75% de ouro e os outros 25% ou de cobre ou de prata. E prata de lei, que é prata e cobre. Só um detalhe, o ouro 24 quilates, ele não é uma liga, tá bom? Ele é uma substância pura, ele é ouro puro. Aqui então nós temos um resuminho, que é a ligação iônica, um doa e o outro perde, tá? Então eu tenho cargas, eu tenho íons. Na ligação covalente eu tenho compartilhamento de elétrons. E na ligação metálica eu tenho presença de elétrons livres que conduzem corrente elétrica. Aqui, então, eu tenho uma tabelinha onde eu falo a respeito das características de ponto de fusão, ponto de ebulição e o estado físico. Então, os compostos iônicos possuem, geralmente, alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, e eles são sólidos à temperatura ambiente. Eles só conduzem corrente elétrica no estado líquido. Os moleculares têm baixo ponto de fusão, baixo ponto de ebulição, são encontrados nos 3 estados físicos e não conduzem corrente elétrica. E os compostos metálicos, alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, são sólidos, com exceção do mercúrio, e eles conduzem corrente elétrica tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Perceba que no estado sólido, somente os metais conduzem corrente elétrica. Ok? Aqui eu tenho alguns exemplos, depois vocês podem estar pegando para fazer esses exercícios e é só a respeito desse conteúdo.